E aí, galera? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Roma Muçulmana, esse episódio maravilhoso. E hoje vamos estar entrando finalmente nas cidades muçulmanas. Como no capítulo anterior, vou começar com um super breve resumo sobre o tema. Após o Império Romano cair, a civilização islâmica se expande. Os árabes encontram pela primeira vez cidades fortemente urbanizadas. Eles se apoderam de algumas delas e começam a adaptar da forma que desejam. O Islã interrompe a colonização grega e romana e traz as tradições antigas de volta. Todas as cidades muçulmanas se concentram em torno da religião, um ponto principal e muito característico. Então, peguem esse bizu, lembrem disso. Por conta da religião, são cidades muito fechadas e pouco se consegue ver delas nos dias atuais. Muito rápido, né? Vou explicar melhor então. Calma aí. Após a queda do Império Romano, a unidade do mundo mediterrâneo é modificada pela expansão da civilização islâmica. Os árabes se apoderavam das antigas cidades helenísticas e as adaptavam às suas necessidades e exigências. Mas que exigências são essas? Calma que você já vai entender. Damasco se torna então capital dos califas omíadas, segundo califado, e surge a primeira mesquita posicionada no recinto sagrado da cidade. Dá só uma conferida na figura 80. Mais tarde, nos novos territórios, os árabes preferem fundar cidades ao invés de adaptá-las. Assim era mais fácil. Bagdá, a nova capital dos califas abássidas, terceiro califado, e também escolhem Córdoba, que está na figura 81, e Palermo como capitais ao passarem pela Espanha e Sicília, que ganharam grandes mesquitas. Olha lá nas figuras 82 e 83. Essas cidades viraram grandes metrópoles da época. As cidades transformadas e fundadas pelos árabes são muito semelhantes. Eles conservaram suas estruturas originais, mas todas elas mantêm características. Lembra das exigências que eu citei agora há pouco? Aqui vão elas. Suas edificações mantêm recintos de pátios internos sem cobertura, como mostra a figura 84, e quando vistos de cima, os pátios não podem ser confundidos com as praças, pois essas são maiores. Já viu a figura 85? Ela mostra um pouco desses pátios. Além disso, as ruas são apenas largas o suficiente para a passagem de pessoas e carros, figura 86. Vou colocar algumas coisas enumeradas para ficar mais fácil de você entender as maiores diferenças do original. Primeiro, o fato de ser uma cultura toda contida no Alcorão trouxe uma redução das relações sociais, por eles serem mais familiares a somente casas ou palácios e dois tipos de prédios públicos. Banhos se assemelham às termas para as necessidades do corpo e a mesquita para o culto religioso. Segundo, não há uma regularidade em grande escala ou sequer uma administração municipal. Como o Islã preza pela vida familiar, a cidade se torna um amontoado de casas que não se revelam para o exterior. As ruas são um labirinto de passagens tortuosas que levam às portas das casas e que não permitem a orientação ou uma visão de conjunto do bairro. Olha só a figura 87. As lojas são alinhadas em uma ou mais ruas cobertas ou descobertas, formando o que é chamado de bazar. Este vai estar na figura 88. Nessa irregularidade, as ruas se abrem para os grandes pátios das mesquitas. Será que não podemos criar um paralelo com algo que temos hoje em Niterói ou talvez no Rio? Acho que podemos, mas vamos comentar isso daqui a pouco para não confundirmos essa história. Terceira mudança, então. As cidades são um organismo compacto, fechado por muralhas que a diferenciam em recintos para cada grupo étnico ou religioso. Olha só a lembrança que Madrid tem desses muros na figura 89. E por último, a religião proíbe a representação humana, o que traz o desenvolvimento de decorações abstratas. São ricas e lindas. Olha lá nas figuras 90 e 91.
As cidades muçulmanas são muito marcadas por sua densidade, já que o tipo de construção feitas dessa forma para suavizar os efeitos do clima muito quente facilita a construção das casas coladas umas nas outras. Em vistas aéreas em cidades como Tunis, que foi cercada por bairros franceses, conseguimos observar a diferença na organização urbanística de cada cultura, que está lá na figura 92. Depois das cruzadas e da destruição de Bagdá no século XVI e XVII, o Islã continuou se expandindo para o leste, Oriente. Realizavam as suas últimas grandes intervenções nas cidades de Isfahan, na figura 93 a 95, Agra, na figura 96 a 98 e Delhi, que está na figura 99 e 100. Eram caracterizadas por uma regularidade geométrica. Oi? Como assim? Pois é. Acaba entrando em conflito com as antigas cidades árabes existentes. Eles começam a incorporar nessas novas cidades as influências das intervenções europeias barrocas, que está lá na figura 101. Os novos ambientes se destacam no tecido urbano por seu traçado rigoroso, que exprime características de poder, como por exemplo, Versalhes. Elas tinham uma grande caravana, cerimônias militares e etc., que serviam para muitos usos, como recepções, parada para as caravanas e essas coisas que eu acabei de falar. Está lá na figura 102. Na Índia, os imperadores realizam imponentes complexos. Em Agra, a cidadela com o palácio e os jardins ao longo do rio Taj Mahal, figura 103 e 104. Em Delhi, o Forte Vermelho, figura 105 e 106, e a Grande Mesquita, que estão nas figuras 107 a 109. E no Irã, na cidade medieval do Isfahan, criam uma série de ações e uma delas é a grande praça de Meidan-i-Shah, figura 110. Ó, tô ficando bilíngue com esse negócio de muçulmano, hein? Essas novas cidades foram admiradas pelos europeus e eram tidas como fabulosas e estimulantes. E assim, então, as histórias e curiosidades das cidades muçulmanas se encerram, mas lembram que eu disse que queria fazer um paralelo entre o que nós vimos e o que vivenciamos todos os dias em Niterói, no Rio? Fiquem então, não me abandonem, hein? Vamos falar disso no próximo episódio.